Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia guardado pelo nosso Deus e que Ele venha através desse devocional falar ao teu coração, te mostrar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, que Ele venha hoje com respostas na tua vida através da palavra. A resposta sempre está na palavra. Tudo aquilo que você tem de questionamento na vida, tudo aquilo que você pergunta para o Senhor, a resposta sempre está na palavra de Deus. Ela nos dá a direção. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela abre a nossa visão de coisas que muitas vezes estamos sendo enganados, confundidos, a palavra revela para nós. Então, o melhor lugar que você pode estar é na presença de Deus. O melhor lugar que você pode estar na tua vida, que vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que diplomas, é estar na presença de Deus. Então, eu te convido, neste momento, a estar buscando ao Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la comigo, lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 2. Aqui vai contar para nós o milagre que aconteceu com este homem paralítico. E não somente o fato dele andar é um milagre, mas o maior milagre que você pode ter nessa terra é a salvação. Porque Jesus, ele veio para te salvar. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta e nem na saída. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa passagem aqui, ela tem muitos pontos importantes. E é isso que eu quero hoje trazer entendimento ao teu coração, para que você comece a entender que nós temos que atravessar multidões. A multidão, os obstáculos, os problemas que surgem na nossa vida não podem ser impedimento para estarmos com Jesus. Nada pode nos separar dele. Nada pode nos distanciar de Jesus. Nada. E aqui é uma prova disso, porque olha a situação que estava acontecendo aqui. A palavra vai dizer para nós que, passado alguns dias, Jesus ele entrou em Cafarnaum, que era já uma cidade difícil acesso para Jesus, porque as pessoas já estavam ali sabendo
que Jesus estava fazendo milagres, que algo estava acontecendo de diferente, que havia um homem que por onde ele passava, as coisas se transformavam, as pessoas eram curadas. Então a multidão começa a seguir Jesus. Então por onde Jesus passava, sempre havia uma multidão acompanhando Jesus, que se aglomeravam em volta de Jesus e criavam um obstáculo, uma resistência para muitos chegarem até ele. Então Jesus ele chega aqui em Cafarnaum e o povo ouve que ele estava em casa. O primeiro ponto para nós meditarmos hoje é: vá aonde Jesus está. Muitas vezes nós procuramos Jesus em muitos lugares, vamos para onde falam que Jesus está, mas ali ele não está. Nós temos que entender que temos que buscar a presença dele, que temos que estar aonde Jesus está. Vá para onde Jesus está. Essa multidão vai para esta casa porque Jesus estava lá. E aí Jesus, ele vai para esta casa aqui fazer o quê? Pregar a palavra. Está escrito aqui, olha. A multidão de pessoas se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Quer dizer, quem estava dentro não conseguia mais sair e quem estava do lado de fora não conseguiam entrar. Aquela multidão tomou conta daquela casa. E Jesus estava fazendo o que lá dentro? Pregando a palavra. A prioridade de Jesus aqui nessa terra foi pregar a palavra. Foi pregar a palavra de Deus, foi pregar o reino de Deus. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Jesus veio apresentar a verdade, ele veio pregar a verdade. Então, por onde Jesus passava, a prioridade de Jesus era pregar a palavra. Porque a palavra iria libertar as pessoas. Ele veio para salvar, para curar, para libertar. Mas sempre apresentando a palavra. Jesus não falava coisas aleatórias. Jesus não veio sem nenhum motivo. O intuito é pregar a palavra. E nós estamos aqui hoje, na terra, para pregarmos a palavra. Nós estamos aqui para vivermos a missão que Jesus deixou para nós, que é ide e pregai o evangelho. Porque é a palavra que vai salvar as pessoas. Não é você, muito menos eu, mas é a palavra. Então veja a importância de se falar, se pregar, viver a palavra. Então Jesus estava aqui pregando a palavra, falando do poder de Deus, anunciando o reino. E a casa estava cheia, ao ponto das pessoas não conseguirem mais entrar. Mas do lado de fora estava acontecendo uma situação, que era o quê? Haviam 4 homens que estavam trazendo um paralítico. Esse paralítico estava sendo carregado por esses 4 homens e não tinha como entrar na casa. E esses homens aqui, eles sabiam que Jesus era o único que poderia curar esse paralítico. Então eles se unem num propósito de levar esse paralítico até Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Só que quando eles chegam ali neste lugar, nesta casa, eles encontram uma dificuldade, que era a multidão. E nós, muitas vezes, diante das dificuldades, nós fazemos o quê? Desistimos. Imagina esses homens carregando este homem paralítico, não sabemos há quanto tempo que ele estava com essa enfermidade, com essa paralisia. Não sabemos aqui qual era o grau de parentesco ou de amizade que esses homens tinham. Nós só sabemos que haviam 4 homens dispostos a ajudar alguém. E assim devemos ser nós. Nós devemos estar dispostos a carregarmos aqueles que não conseguem andar
e levarmos essas pessoas com paralisias espirituais até Jesus. Aqui fala muito para nós sobre o papel do intercessor. Muitas vezes você não vai conseguir carregar alguém fisicamente, mas espiritualmente, através da oração, você pode sim fazer algo por alguém, que é levar as suas orações, as suas súplicas, os seus pedidos, os seus clamores até o Senhor, em favor do outro. Este homem aqui sozinho não podia chegar até Jesus. E existem pessoas ao nosso redor, pessoas que nós conhecemos, que elas não conseguem chegar até Deus. Elas não conseguem ir até Jesus. Existem problemas, existem coisas que talvez ali na vida daquela pessoa impede uma cegueira espiritual, uma deficiência espiritual, uma fraqueza, uma depressão. Quantos problemas que todos nós estamos sujeitos a passar, não estamos livres de problemas. Quantas lutas que nós todos enfrentamos. Alguns estão enfrentando lutas financeiras, outras familiares, outras dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, fisicamente. Todos nós estamos passando por lutas. Mas nós temos que ser aqueles que estendem a mão. Nem sempre você vai poder ajudar uma pessoa que está passando por um problema financeiro com dinheiro. Porque a situação que hoje nós vivemos, ela é muito difícil, financeiramente falando. Mas nós podemos, através da oração, levar esta situação desta pessoa até Deus. Nós temos o poder para curar uma doença? Não temos também. Mas nós podemos levar até o Senhor este problema. Então estes homens aqui, eles queriam ajudar este paralítico que não podia chegar até Jesus. E aqui eles encontram uma grande dificuldade. Era impossível chegar até Jesus pela porta, pela janela, porque a casa estava lotada. Mas eles não desistiram. E eles começam ali, entre eles, a montar uma estratégia. Eu imagino eles conversando, e agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos levar ele até Jesus, porque só Jesus que pode curá-lo, não tem outra alternativa. E eles começam ali a olhar ao redor. E aí eles olham para cima. Eles olham para o telhado daquela casa. Meu irmão, diante da dificuldade, diante das barreiras, diante das multidões que se levantam na tua vida, todo tipo de luta, de pressão, de opressão, de problemas, olhe para o alto. A solução está no alto. Muitas vezes nós ficamos olhando ao nosso redor, olhamos para as circunstâncias, e as circunstâncias, elas vão nos desanimar, elas vão nos enfraquecer. Então, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para o único que pode resolver todas as nossas questões. O salmista, ele fala, eleva os meus olhos para o monte. Davi está ali passando por um problema, uma perseguição. Saul está perseguindo Davi. E Davi está fugindo do rei. E ele para e ele olha para Deus, ele olha para o alto, ele fala, é de lá que vai vir o meu socorro. E é do céu que vem o socorro para a tua vida. É do alto. E esses homens olham ali para o alto e olham para o telhado e falam, não, está resolvido o problema. Vamos levar o paralítico no telhado. E do telhado nós vamos descer até aonde Jesus está. Olha que estratégia. Olha como esses homens queriam ajudar esse paralítico de qualquer jeito. Nós não vamos embora daqui.
Nós não vamos recuar. Nós viemos aqui com um propósito. E é isso que nós vamos fazer. E é assim que você tem que olhar para a tua vida. Esse problema vai ser resolvido. Eu não consigo, não tenho forças, não tenho poder nenhum para resolver, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode. E é para Ele que eu tenho que ir. Aqui ensina para nós a fé. A fé é quando você olha para algo que aos seus olhos humanos ela está completamente adverso, contrário. Mas a fé vai fazer você crer no sobrenatural, crer no impossível, crer naquilo que os seus olhos não estão vendo. Isso é fé. E Jesus está vendo a nossa fé. Jesus está olhando para a tua situação. Jesus está com você. Você não está sozinho. Mesmo que exista uma multidão, mesmo que existem barreiras, Jesus está com você. Mas você tem que fazer algo. Você tem uma responsabilidade no reino de Deus, que é buscar ao Senhor. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. E as demais coisas, quer dizer, todas as outras coisas na tua vida, elas vão vir até você. Elas vão ser acrescentadas. Porque quando você busca a Deus, você está no centro da vontade dele. E mesmo que as coisas, a primeiro momento, não façam sentido nenhum do porquê elas estão acontecendo, mas existe um propósito maior. Porque os planos de Deus são maiores e eles são melhores para a tua vida. Ele olha para você e ele já vê o teu futuro. A visão de Deus não é limitada como a nossa. Nós conseguimos ver a situação que nós estamos vivendo. Mas Deus, ele olha para nós e ele vê o seu futuro pronto. Ele vê você já vivendo o seu futuro. Porque ele planejou tudo. Ele escreveu a tua história. Então, você não pode permitir que multidões impeçam você viver aquilo que Deus tem para você. Você vai dar força, ouvidos para quem? Para a multidão? Para tudo aquilo que tem se levantado contra você, você vai dar força para eles? Você vai dar força para pessoas que dizem coisas contrárias? Pessoas que não querem o seu bem, você vai dar força para essas vozes? O Senhor te chama hoje para você elevar os seus olhos para o alto. E Ele está dizendo hoje a você, é dele que vem o socorro. Para de buscar outras alternativas, para de buscar a solução em pessoas e em coisas, busque em Deus a solução dos seus problemas. Porque somente Ele pode fazer você sair da situação que você se encontra. Somente Ele pode fazer com que você se levante e ande. Saia dessa prisão, dessa paralisia espiritual. Saia dessa situação de desprezo, porque este homem aqui paralítico, ele era desprezado. Ele era rejeitado. Porque assim viviam as pessoas naquela época com problemas físicos, com problemas emocionais, com problemas mentais. Elas eram desprezadas. Elas eram tratadas como um cachorro. E naquela época, ter um cachorro não é como hoje, que nós temos um cachorro que faz parte da nossa vida, parte da nossa família. Eram animais desprezados. E essas pessoas que passavam por esse tipo de problema físico, elas eram humilhadas, elas eram desprezadas, elas não viviam em sociedade. Então, quando esses homens estão sabendo que Jesus está em Cafarnaum, eles sabem que era a oportunidade que eles tinham e eles não iam voltar para a casa deles com esse paralítico. Eles iam voltar para a casa deles com este homem andando com eles.
Porque ali era a oportunidade. E nós não podemos perder a oportunidade de irmos até aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está, a cura. Aonde Jesus está, a libertação, a restauração, há alinhamento, há uma nova vida para vivermos. Então não tenha medo da multidão. Olha para cima. Tem estratégias do céu. O Senhor está revestindo você hoje de estratégias, te dando coragem. Amém? Você crê nisso? Que o que falta muitas vezes para você viver o sobrenatural de Deus é a coragem. Você crê que o medo está te paralisando? Você sabe disso, que o medo está paralisando você. Mas se hoje você tiver fé, se você hoje elevar os seus olhos para o alto, o Senhor vai te dar coragem para você ir, para você tomar atitudes. Posicionamento, você tem que se posicionar diante das circunstâncias. As circunstâncias não podem ser maiores do que a tua fé. Porque o milagre para acontecer, o sobrenatural mover na tua vida, você tem que dar um passo. Você tem que agir. E a fé é uma ação. Então, esses homens aqui, eles abrem o teto e eles baixaram a maca que esse homem estava deitado. Veja que eles sobem este homem no telhado para depois descer. Suba até a presença de Deus, mas desça. Saia da onde você está. Saia de patamares. Não se preocupe com títulos, com diplomas, com situação financeira. O que somos diante do Senhor? Nada. Não somos nada. Que seja quebrado o orgulho. Que seja quebrada a dureza. Que você possa se curvar diante do Senhor e reconhecer que sem Ele você não tem para onde ir. Que sem Ele nada vai acontecer. Nada vai ser transformado, nada vai ser mudado. Reconheça que você precisa dele e desça até a presença do Senhor. Desça aos pés de Cristo. Se proste diante do Senhor. Se renda diante da glória de Deus. Se renda diante do poder de Deus, porque Ele vai fazer o milagre na tua vida. É Ele. Não é a força do teu braço, não são suas capacidades intelectuais, não são os cursos que você já fez, não é a sua conta bancária, não são os seus amigos influentes, mas é Jesus. Somente Jesus que pode fazer algo, mas você tem que ir até Ele. E esse homem aqui consegue chegar até Jesus. Olha que coisa linda. De uma forma ou de outra, esse homem vai até Jesus. Eu fico imaginando ali, aquela casa lotada, de repente começa a tirar ali as palhas, a cobertura que tinha, as pessoas começam a olhar para cima, o que está acontecendo? Dali a pouco começa a descer um paralítico ali pela corda, na maca. E aquela multidão que era impedimento para que esse homem entrasse, agora ela vai ter que dar espaço para ele. Porque quando nós nos posicionamos em fé e vamos até Jesus, a multidão ela tem que se afastar de nós. Porque ela não tem mais aquele poder de influência, de barreira sobre a nossa vida.
E esse homem desce até Jesus. E olha que lindo aqui no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, quer dizer, Jesus, ele vê a nossa fé. Jesus está olhando para você agora, olhando para mim. E o que Jesus está vendo? O que Jesus está vendo em você agora? Qual é o tamanho da tua fé? O que ele está vendo no teu coração? Porque ele nos conhece no mais profundo de nós. Ele conhece o mais fundo que você nunca foi em você mesmo. Ele conhece das suas raízes, ele sabe das tuas amarguras, das tuas mágoas. Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa nessa terra. Nunca ninguém vai te conhecer como ele conhece. E ele está te vendo. Ele está vendo a tua fé. E será que a tua fé ela é o suficiente para que o milagre aconteça? Ou ele olha para mim e para você hoje e fala: homens e mulheres de pequena fé. O que ele está vendo em você hoje? E ele vê aqui a fé. Ele vê tamanha fé, não somente no paralítico, mas também naqueles homens que o ajudaram. Porque tinha que ter muita fé. Gente, para poder abrir um telhado, descer um homem, você tem que ter muita fé. De que o telhado não vai cair, de que aquele homem não vai despencar lá de cima, de que a multidão vai ter que dar espaço para esse paralítico descer com a maca. Ter fé que Jesus realmente vai curar ali. Então Jesus, ele vê essa fé. E ele vai dizer ao paralítico: filho, olha que lindo aqui. Um homem que é desprezado, um homem que é rejeitado, que o mundo, a multidão exclui. Mas Jesus chama este homem de filho. Você é filha. Você é filho. O mundo pode te chamar de muitas coisas porque nós somos rotulados pelo mundo. O mundo sempre vai nos rotular. Desde criança nós já somos rotulados. Pode perceber. Desde pequenininho, a criança ela já é rotulada. As pessoas já colocam rótulos. Sejam em qualidades como em defeitos. O mundo está sempre te rotulando. Mas Jesus, quando olha para você, ele vê a tua fé e te chama de filho. Jesus está dizendo para ele assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui existe um ponto muito importante nesta passagem aqui. Veja que o homem não fala nada para Jesus. Jesus não pergunta se ele quer ser curado. Jesus não pergunta nada e esse homem também não fala nada. Ele simplesmente olha para esse homem e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Isso quer dizer que este homem aqui, ele estava vivendo uma consequência dos seus pecados. Então, esta paralisia deste homem aqui, neste caso aqui, era por conta de pecado. Então Jesus, ele olha para o pecado daquele homem e perdoa ele. Ele olha para aquela paralisia e ele sabe de onde veio aquela paralisia e ele perdoa este homem ao ponto de chamá-lo de filho, porque somos filhos de Deus. O Senhor nos chama de filhos. E como eu disse no começo, o Senhor olha para nós e vê um futuro. E Jesus veio para quê? Para salvar, para libertar, para curar. Então, o maior problema deste homem era não ter a salvação, não era a paralisia. O maior milagre que você vai viver nessa terra é a salvação. Porque de nada adianta
esse homem aqui simplesmente voltar a andar, se Jesus falasse para ele assim, simplesmente para ele, filho, levanta e anda. Imediatamente ele iria andar, como aconteceu depois aqui. Imediatamente ele andaria. Porque o Senhor, ele tem poder, a palavra de Deus tem poder, ele tem poder sobre a morte, sobre a doença. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, Jesus poderia dar uma ordem ali para ele e ele se levantaria naquele exato momento. Mas de nada adiantaria este homem sair andando no meio daquela multidão, daquela casa, e continuar em pecado. Porque a diferença seria que lá na frente ele entraria no inferno andando e não mais paralítico. Então, o maior milagre é a salvação. É nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida ao Senhor, reconhecermos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não há outro como Ele, e não pecar mais. E buscar todos os dias a santidade, andar em inteireza, em integridade com o Senhor, porque Ele é santo. E se eu passo a ser uma cristã, um cristão, eu sou o quê? Um pequeno Cristo na terra. Então eu tenho que andar como Cristo andou. Viver como Cristo viveu. Falar o que Cristo falou. Pensar o que Cristo pensou. Andar por onde Ele andou. Ouvir o que Ele ouvia. Eu tenho que dar continuidade a essa missão na terra. Por isso que sou chamada cristã. Pequena Cristo. Então, Jesus está aqui perdoando os pecados deste homem. Mas aí olha o que acontece. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando. Começaram ali os homens que estavam lá dentro a pensar maldosamente contra Jesus. Esses homens estavam na casa. Eles tiveram o privilégio de estar na casa. Eles estavam ali do lado de Jesus, ouvindo Jesus pregar, porque Jesus estava ali na casa pregando. Jesus não estava ali tomando um cafezinho, batendo papo. Jesus estava pregando a palavra. Então, isso quer dizer que esses homens estavam naquela casa, havia uma multidão naquela casa, mas não estavam com Jesus, não eram com Jesus. E muitos estão dentro da casa, muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas continuam com o coração duro, com o coração amargo, continuam falando dos outros. Quantas pessoas estão dentro de igrejas, independente das placas de igreja? Não estou falando de placas de igreja. Estou falando de pessoas que caminham com Jesus, mas não são com Jesus. Estão sempre falando de alguém, estão sempre criticando. Estão andando com Jesus para apontar, para criticar. Não se curvam. Não se submetem a Deus. Estão sempre ali em pensamentos. Outros colocam para fora o que estão pensando. Através de fofoca, de maledicência, de crítica, que saem contaminando as pessoas ao redor que estão andando com Jesus. Pessoas que andam com Jesus, mas querem dividir o reino de Deus. Através das palavras. Através daquilo que está pensando. Está batendo nas costas de Jesus, mas está falando mal dele por trás. E estes homens aqui, eles estavam blasfemando, falando mal. Olha aqui, imagina. Quem que é ele? Quem que é ele para perdoar pecado? Quem que é esse homem? Só que Jesus ouve os pensamentos, porque o Senhor sabe dos nossos pensamentos antes mesmo deles saírem
pela nossa boca aquilo que nós estamos pensando. Você pode aparentemente mostrar algo para as pessoas e ser completamente diferente no seu íntimo, mas o Senhor sabe. Podemos enganar quem for, mas Deus não. Então o Senhor, Ele percebe que estão falando dele, que estão criticando. E aí eu acho lindo aqui, Jesus fala assim, por que vocês estão remoendo essas coisas? Sabe, por que a gente perde tempo em estar com Jesus, ficar falando mal dos outros, ficar pensando mal? Então Jesus está dizendo assim, olha, por que vocês estão remoendo? Por que vocês estão perdendo tempo em pensar nessas coisas? Porque perdemos tempo, às vezes, de estar na presença de Deus. Às vezes você está dentro de uma igreja, você está lá dentro da igreja, falando, pensando mal de um, pensando mal do outro, pensando mal no teu pastor, pensando mal naquele que cantou, naquele que pregou o dízimo. Por que você perde tempo na igreja em ficar tomando conta da vida dos outros, em ficar criticando os outros? Gaste o seu tempo na presença de Deus em adoração, em entrega, em oração. Se renda a tudo que o Senhor é na tua vida. E Jesus está dizendo para eles, por que vocês estão remoendo com isso? Por que vocês estão preocupados que esse homem ande? Por que as pessoas querem ver para crer? Jesus está dizendo para eles, por que vocês têm que ver um milagre físico para vocês crerem que eu sou o Filho de Deus? Por que nós precisamos de coisas palpáveis? Achamos que o Senhor tem que apresentar para nós resultados visíveis, palpáveis. Ah, mas eu não esperava que o milagre fosse assim. Eu pensava que era diferente que Deus ia fazer na minha vida. Por que nós criamos essas expectativas daquilo que é confortável a nós, daquilo que faz parte de um sonho nosso e não de um plano perfeito de Deus? E ele está dizendo aqui, olha, o que para vocês é mais fácil? Uma pessoa ser perdoada ou ela levantar e andar? Mas então, já que para que vocês vejam e creiam quem eu sou, para aquilo que eu vim, ele vira para aquele homem e falou assim, levanta, pega a tua maca e anda. Isso quer dizer para nós que este homem aqui, até então, ele não ia sair andando. Não estava nos planos de Jesus fazer com que esse homem andasse. Mas esse homem estava perdoado, esse homem estava salvo. Então, Jesus, ele olha para ele e fala, olha, levanta, pega a tua maca e vá para casa. Por que Jesus fala para ele pegar a maca dele e ir para casa? Ele poderia ter largado a maca lá, jogado a maca no meio do caminho, mas era para ele levar a maca dele embora, para casa dele, porque nós não podemos esquecer da onde o Senhor nos tirou um dia. Sabe, de vez em quando você tem que olhar para a tua maca. De vez em quando você vai ter que lembrar da onde o Senhor te tirou. Porque vão passando os dias, os meses, os anos, e muitas vezes corremos o risco de nos esquecermos dos cativeiros, do lamaçal de pecado, das prisões que Jesus um dia nos tirou. E aí passamos a viver uma vida ingrata, como se tudo fosse mérito nosso. E nos esquecemos dele. Então o fato de você carregar a tua maca é mostrar
para as pessoas que te conhecem, da onde ele tirou você, e para você nunca se esquecer dos livramentos, do império das trevas que ele te resgatou. Isso vai gerar cada vez mais em você gratidão, mais em você dependência nele, sabendo que todas as coisas são dele, tudo é por ele, a glória é para ele, a honra é dele, é tudo dele, não é nada sobre você, porque você conquistou, porque você conseguiu, porque você fez. Não, você não fez nada. Você não conquistou nada. Se não fosse o Senhor, você continuaria lá atrás do mesmo jeito. Então ele fala para ele, pega a sua maca e anda. Todos têm que saber o que Jesus fez por você. Todos têm que saber. Volta lá para tua casa, volta lá para os seus, volta lá para o vilarejo que você mora. E todos vão ver quem Jesus é na tua vida. E esse homem aqui, ele se levanta, veja que ele obedece. Ele se levanta, ele pega a maca e ele sai à vista de todos. Ele saiu pelo telhado? Ele saiu pela porta. Aquela porta que impedia esse homem entrar, agora ela é aberta, o espaço para ele sair. Olha que coisa mais linda isso aqui. Presta atenção nisso. Que aquela paralisia que impedia ele de chegar ali, porque havia uma multidão. Agora que ele é salvo, curado, restaurado, essa mesma multidão que causava impedimento, agora ela vai ter que dar espaço para ele passar. Esses problemas que você tem enfrentado, essas lutas que têm te afligido, essas barreiras que têm se levantado, você vai atravessar. Você vai vencer essas lutas com Jesus. Enquanto você estiver do lado de fora, você vai sentir dificuldades. Você vai sentir fraqueza, medo, receio, insegurança. Mas quando nós somos curados, sarados, tratados por Jesus, nós atravessamos as multidões. Nada vai ser impedimento para você atravessar, para você passar. Você consegue entender isso? O que o Senhor está dizendo hoje para você? Que você está olhando para as coisas ao seu redor numa ótica errada. Porque você está deixando que o externo tome conta, tenha força daquilo que o Senhor pode e vai fazer na tua vida, mas você tem que ir até Ele. Ir até Ele. Porque maior é aquele que está em Deus do que aquele que está no mundo. Acaso há algo que o Senhor não possa fazer? Ele é Deus do impossível. E quando você está com Ele, você ultrapassa as barreiras. Você anda por cima das circunstâncias, porque você vai voar como águia. Aqueles que esperam no Senhor voarão como águia. Essas coisas não vão ser impedimento para você viver o que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Você vai sair disso. Você vai sair do meio dessa multidão e dando glória a Ele. Testemunhando as maravilhas, os milagres, tudo aquilo que te prendia. As pessoas vão ver o poder do seu Deus e elas vão glorificar a Deus. Você vai ser um testemunho vivo, você vai fazer a diferença. Os milagres não são feitos para nós, porque merecemos.
Os milagres acontecem na nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que quando nós vivemos um milagre, nós temos que testemunhar, porque outras pessoas vão ser tocadas. O Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida através de você, para que outras pessoas venham, para que outras pessoas sejam atraídas ao poder de Deus, para que todos sejam salvos, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que não há outro Senhor, que não há outro Salvador. Então creia que isso que você está vivendo hoje vai se transformar num grande testemunho. E as pessoas ao teu redor vão glorificar a Deus. Então que o Senhor venha hoje, neste dia, derramar sobre você coragem. Para que você não desista, para que você não volte para trás, para que você não tenha medo da multidão. Porque ela não pode impedir de você chegar até Ele. E creia que o maior milagre é a salvação, é o perdão dos teus pecados. Então, se coloque agora diante do Senhor em oração e peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Mas se arrependa de verdade, não da boca para fora. Ora ao Senhor agora e peça perdão a Ele. Porque o Senhor disse lá em 2 Crônicas, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, eu os perdoarei e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar você. Ele quer curar você. Ele quer transformar a tua história. O Senhor está te chamando a se levantar, a ir, a sair da onde você está, da paralisia que você se encontra hoje. O Senhor quer curar da tua depressão. O Senhor quer curar das suas doenças emocionais, espirituais, físicas. O Senhor quer restaurar a tua casa, a tua família. O Senhor quer trazer na sua vida prosperidade. Grandes coisas Ele tem para fazer, mas você tem que crer, irmão. Você tem que crer. Você tem que ir até Ele. Ah, mas tem uma multidão, olha para cima. Você vai chegar nele por cima e você vai descer na presença dEle. Você vai se humilhar, se rasgar diante do Senhor. Então agora, nessa hora de oração, se rasgue. Se rasgue diante do Senhor. Se proste diante da grandeza dEle. E se entregue em oração a Ele. Como talvez você nunca tenha orado, seja franco com Ele. Seja honesto com o Senhor. Ore de todo o teu coração. Porque Ele está aqui, Ele está vendo você. Olha que lindo, Ele está vendo você. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento e comece a falar com Ele. Se você tiver oportunidade de onde você está, de se ajoelhar, de orar em voz alta, ore, fale com Ele. Se não, ore em pensamento, porque Ele ouve. Ele está com os ouvidos dele inclinados para ouvir a nossa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por esta palavra, Deus. Meu Deus, que palavra, Pai, que o Senhor derramou sobre nós esta manhã, Deus. Deus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer, Pai. Venha fortalecer, Deus, aquele que não consegue mais andar, aquele que não consegue, Senhor, mais sair do lugar. Levante, Deus, pessoas a ajudá-lo, Senhor. Use as nossas vidas, Deus, para ajudarmos, Pai. Aqueles que estão caídos, cansados, doentes da alma, do espírito, Deus, do físico. Senhor, que nós possamos fazer a diferença, Pai. Levarmos outros até o Senhor. Deus, que nós possamos entender, Pai, que nada e nem ninguém nessa terra, Senhor, pode ser impedimento
para irmos até Ti, Jesus. Por isso eu te peço força, coragem, ousadia, intrepidez. Senhor, aumente a nossa fé, Deus. Precisamos de mais fé. Fé para caminhar. Fé para se levantar. Fé para orar ao Senhor, porque muitas vezes nos falta fé até para orarmos ao Senhor. Para chegarmos até Ti, muitas vezes falta fé, Deus. Derrama neste dia fé sobre nós, Deus, para enfrentarmos toda e qualquer circunstância, para que a multidão não seja, Senhor, barreira, impedimento de vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem. A sua palavra diz que os planos do Senhor nunca são frustrados, são perfeitos. E nós declaramos esta manhã, Deus, que nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus. Pedimos perdão, Deus, por pecados conscientes e até aqueles que são inconscientes, Deus. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor e reconhecemos que não somos nada, Deus. Somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, Deus. Orgulhosos. Mas nós agora nos rendemos, Pai. Descemos da posição que nós estamos, Deus. Descemos, Deus, dos altares que criamos para nós mesmos, Deus, dos status que nos colocamos, Deus. Descemos agora, Senhor, com humildade, com um coração quebrantado, com um coração contrito, diante da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu poder, Deus, e nos rendemos a Ti, nos rendemos, Pai. Nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Para que o Seu Espírito nos encha, Deus, o Teu Espírito, Deus, ao ponto de transbordarmos, Deus. Derrama sobre nós a alegria da Tua salvação. Derrama sobre nós da Tua força, da Tua fé, Deus, da Tua sabedoria, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E nós hoje, Senhor, olhamos para trás e somos gratos da onde o Senhor nos tirou, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou um dia, Pai, de um lugar de humilhação, de um lugar de desprezo, de abandono, Deus. Obrigada porque o Senhor nos tirou de lá, Deus. E por isso, Deus, nós abrimos a nossa boca para Te agradecer, Deus, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer, exaltar o Teu santo nome, Deus. Porque o Senhor é muito bom para nós, Deus. E nós não cessaremos de falar do Senhor, Pai. Derrama, Senhor, coragem sobre nós, para que possamos abrir a nossa boca e falar do Teu amor, da Tua grandeza e do Teu poder, Pai, hoje, Deus, e para todos sempre, Deus. Nos enchemos de alegria agora, Deus, de esperança e de fé, sabendo que o Senhor está conosco e que esse dia será um dia extraordinário na Tua presença, Deus. Nos enchemos de alegria porque sabemos que grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, nós Te agradecemos e louvamos o Teu santo nome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, receba toda a oração, Pai, que está sendo feita agora, toda a oração que vai ser feita depois, por aqueles que assistirem depois, Pai, esse devocional. Que esta palavra, Senhor, ela toque no mais profundo dos corações, Deus. E que gere, Senhor, fé. Que gere, Senhor, mudança, Deus. Na vida de cada um, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu Te peço e entrego, Pai. Sabendo que o Senhor está operando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. E seja grato, irmão. Seja grato. Olha para a tua maca. Levanta, sai andando. Mas não se esqueça do seu Deus. Não se esqueça de como Ele é maravilhoso. De quanto Ele já fez na tua vida. Às vezes somos tão ingratos que perdemos tanto tempo murmurando porque olhamos para a situação que nós estamos vivendo no momento e esquecemos daquilo que Ele já fez lá atrás. Ele já fez, Ele está fazendo e muito mais Ele vai fazer. Então creia, seja grato e fale do seu amor para que outros também possam viver grandes coisas com Ele. Não seja egoísta espiritual. De vida para que o reino se multiplique para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus. Agradeço pela tua companhia. Compartilhe dessa palavra com alguém que está precisando da ajuda. Seja um intercessor. Seja aquele que leve essa pessoa até Jesus. Então compartilhe desta palavra. Amém? E que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E eu te espero aqui amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus e até amanhã.